Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora de literatura, e o tema da nossa aula hoje é classicismo. A gente agora está na literatura da Idade Moderna. Afinal de contas, nós já vimos a literatura da Idade Média quando falamos de trovadorismo e quando falamos da fase de transição com o humanismo. Bom, quando a gente fala de classicismo, a gente está falando de uma literatura que tem como marco aí a chegada, né, de Sá de Miranda vindo da Itália, trazendo lá na sua bagagem tudo que ele aprendeu com os renascentistas. Afinal de contas, o que está acontecendo lá na Itália? O Renascimento. E ele vai trazer lá na sua bagagem o doce estilo novo, ele vai trazer tudo que ele aprendeu, e é claro que há destaque aí para esses elementos. Bom, quando a gente fala de classicismo, lembre-se do título, ó, clássico. Isso quer dizer que há uma influência muito grande dos gregos. E a mitologia grega vai estar muito presente nos textos clássicos, tá certo? Ou seja, você vai encontrar em muitos poemas, em muitos textos produzidos nessa época, deuses da mitologia grega, tá certo? Por quê? Porque o classicismo tem uma influência dos deuses, não tem influência da cultura clássica, não necessariamente dos deuses, né? Da cultura clássica, tá certo? Bom, no classicismo o foco é Camões. O Camões vai ser o maior autor desse período, é o período de destaque, né? Ou seja, o nome dele é o nome de destaque desse período. E nesse período nós dividimos o Camões em épico e o Camões em lírico. Nós temos a lírica camoniana e a épica camoniana. Por isso que a gente vai fazer esse vídeo em dois momentos. A gente vai iniciar falando do Camões épico com os Lusíadas e depois a gente vai falar do Camões lírico num outro vídeo. Por quê, Patrícia? Porque a gente precisa pontuar alguns elementos, principalmente trazendo para a contemporaneidade. Afinal de contas, a gente precisa fazer relação também com outros textos, tá certo? E outra, em se tratando de Camões lírico, a gente tem também lá na Unicamp, no vestibular da Unicamp, que eu espero que você faça o livro, né, do Camões. Vocês estão vendo aqui, ó, Sonetos Líricos de Camões, de Luiz Vaz de Camões. A gente tem 20 poemas que vão ser utilizados pelo vestibular da Unicamp, né? No vestibular dela, a gente precisa pontuar um pouquinho desses sonetos, tudo bem? Mas vamos começar pelo épico. Bom, em se tratando do épico, a gente está falando, é claro, da epopeia de imitação dos Lusíadas. Os Lusíadas, ele vai contar a história das grandes navegações portuguesas, mais precisamente da viagem de Vasco da Gama, tá certo? Note bem, muitas vezes a gente encontra aí, por aí, isso é muito normal, ninguém está fazendo uma crítica, né? Claro, por quê? Porque toda epopeia, ela tem um herói, isso é normal. No entanto, Camões já dizia isso foi comprovado, que no caso de Lusíadas, a epopeia ela tem um herói coletivo e que Vasco da Gama ele vai ser o representante desse povo. Vasco da Gama, como português, ele representa o povo português. Diferente, por exemplo, no caso de outras epopeias em que a gente tem um herói específico, tudo bem? No caso dos Lusíadas, a gente tem um herói coletivo representado aí no caso, por Vasco da Gama. Bom, as epopeias, como os Lusíadas, ele é uma epopeia de imitação, a gente vai ter a estrutura de uma epopeia clássica, ou seja, ele vai ser formado por proposição, invocação. No caso dele, ele invoca as musas do rio Tejo, as Tágides, a narrativa propriamente dita, tá certo? Que é a narrativa da saída dele, né, da saída dos navegadores, o que acontece nessa narrativa até a chegada às Índias. Mas note bem, a narrativa ela começa em média res. E em média res quer dizer que quando ele começa a contar a história, ele já está no meio da viagem. Ele não começa a contar a história dia 1, dia 2 da viagem, tá certo? Apesar de ter um diário de navegação. Ele começa a contar, ele já está no meio da navegação, ok? Por que é importante saber isso? É importante saber porque a gente tem uma narrativa que, apesar de ser de imitação, ela vai ser uma narrativa que não vai copiar, né, ipsilítere, como é, por exemplo, Ilíada e Odisseia. Claro que Camões teve a liberdade, dentro do seu contexto, de criar esses elementos. E uma outra coisa, você lembra que no início do vídeo eu falei que há uma influência muito grande
dos deuses da mitologia? Pronto. Na narrativa de Os Lusíadas, a gente tem a influência dos deuses, desde o concílio dos deuses, quando decide-se ou não se a viagem vai acontecer, tá certo? Nós temos a Afrodite, né, como madrinha da viagem, e ela se auto-intitula madrinha da viagem na narrativa porque ela tem nos lusitanos como alguém que ela deveria proteger, tá certo? Grosseiramente falando, seria isso. E ela tem interferência de outros deuses também. Ou seja, nós temos uma junção entre o sagrado e o profano, porque nós temos uma narrativa católica, tá certo? Mas uma narrativa que vai trazer também o elemento dos deuses, que é profano, ok? Então, o Camões juntou essas duas possibilidades nessa narrativa, tá certo? Mas o ideal aí, não sei se você lembra, no caso dos Lusíadas, é apresentar a ganância desse povo, tá certo? A ganância do povo por riqueza. Então, no caso dos Lusíadas, o narrador, ele apresenta algumas personagens, como o caso do Velho do Restelo, em que o Velho do Restelo ele faz essa crítica, essa ganância desse povo, por riqueza, né? Porque Portugal precisava se reestruturar primeiro para depois sair em viagem. Mas o Velho do Restelo grita isso, inclusive, antes das navegações. E a gente tem muitos episódios importantes, né? No vídeo de humanismo eu falei sobre uma história de Inês de Castro, e lá nos Lusíadas nós temos um episódio muito interessante, que é o episódio quando ele conta a história de Inês de Castro. Na verdade, ele conta muitas histórias. E o episódio de Inês de Castro é considerado um episódio lírico lá nos Lusíadas. A gente tem a história do gigante Adamastor, onde ele, de alguma forma, ele personifica o Cabo das Tormentas, que se torna Cabo da Boa Esperança, é uma personificação desse Cabo das Tormentas, tá certo? A gente tem a história do Velho do Restelo, que eu acabei de dizer para vocês, e tem a história da Ilha dos Amores, ou seja, é o final da narrativa que ela apresenta no epílogo, tá certo? Nesse epílogo, ou seja, a narrativa tá finalizando e ele vai dizer assim, o fim da história, o que foi que aconteceu. E toda essa narrativa ele conta, né, no caso Vasco da Gama, e em alguns momentos o Paulo da Gama, que é irmão dele, vai contar a narrativa para o rei de Melinde, tá certo? O rei de Melinde sabe muitas histórias de Portugal. Bom, então, por que é epopeico, né? Por que ele tá... Camões aí é épico, Camões tem a narrativa epopeica. Vocês estudaram gêneros epopeicos e a gente sabe que o objetivo é narrar textos épicos, narrativas heróicas. Então, no caso de Camões, ele vai narrar, vai fazer isso, tá certo? O objetivo é narrar os feitos heróicos dos portugueses. E os portugueses se tornaram uma grande potência marítima. E, no caso, os Lusíadas trouxe essa oportunidade. Vocês estão percebendo que eu estou com um livrinho aqui na mão, não é? De vez em quando ele aparece aqui na cena. Mas não é de propósito, tá certo? O livro que eu estou mostrando aqui para vocês é o livro do Fernando Pessoa, certo? Que é o livro Mensagem. Você está dando para vocês virem aí. O livro Mensagem é a mensagem de Fernando Pessoa às pessoas e ele vai contar um pouquinho também dessa história, tá certo? Dessa história das grandes navegações. É uma mensagem de Fernando Pessoa às pessoas, tá certo? E ele vai falar desse mar português, quando ele fala, por exemplo, de um poema que eu gosto muito, que é o poema Mar Português, que ele fala assim, que muitos de vocês conhecem. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzaram, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, o mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então esse poema do Fernando Pessoa, que está nessa obra, ele confirma, por exemplo, o que Camões falou sobre não adianta eu colocar um herói para representar apenas, para representar essa narrativa. É o povo, porque quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso ó mar, tá certo? Então esse poema, esse livro de poemas, que alguns de vocês conhecem, tá certo? Porque ele também foi lista de vocês no primeiro ano, ele fez parte, né, da lista de vocês do primeiro ano, ele vai falar também dessas grandes navegações portuguesas e também ele vai citar Camões, a obra de Camões, tá certo? Bom, essa narrativa que a gente conta aqui é a narrativa epopeica, que a gente vai voltar
um pouquinho para falar da lírica, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando, daqui a pouco a gente se encontra. Até a próxima.